Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 27 de novembro. O PSDB realiza nesta quarta, dia 30, a convenção nacional que deve escolher um novo presidente do partido. O que se diz é que o roteiro já está pronto. Sai Eduardo Leite, entra Marconi Perillo. Na prática, o comando tucano retorna às mãos de Aécio Neves. Só que o PSDB de hoje é bem diferente daquele que governou o Brasil na era FHC e que, por anos, rivalizou em pé de igualdade com o PT de Lula. O PSDB minguou. Hoje tem 12 deputados federais. 2 senadores, nenhum deles feitos em 2022. Na eleição passada, precisou fazer uma federação com cidadania para se manter competitivo. Desde 2014, quando Aécio perdeu a disputa da presidência da República para Dilma Rousseff, o que se viu foi uma sucessão de erros de cálculo, por assim dizer, divergências internas e saída de nomes históricos do partido, a exemplo do próprio Geraldo Alckmin, que, quem diria, virou vice do presidente Lula. E foi sobre o PSDB que eu conversei com o cientista político e sócio da Arco Advice, Lucas Aragão. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: Aécio ainda tem forças para reestruturar o PSDB? Vamos ouvir a resposta. Após a absolvição do deputado Aécio Neves, ele ganhou de fato um protagonismo. Mas também existe um vácuo de poder muito grande no PSDB, que perdeu relevância, tamanho nos últimos anos. Hoje tem apenas 12 deputados federais e 2 senadores. Ele defende, por exemplo, uma reformulação no PSDB com uma linha mais crítica ao governo Lula. Ele quer ser uma oposição mais vocal, enquanto outros no partido acham que o PSDB deveria ser uma oposição mais construtiva, de mais diálogo. Ele também tem um objetivo de se tornando uma liderança no PSDB, de voltar a concorrer a uma candidatura majoritária em 2026 pelo estado de Minas Gerais. Mas ele também sofre algumas resistências, porque uma boa parte do partido acha que, por mais que ele tenha sido absolvido na justiça, a população ainda não o absolveu a ponto de levá-lo a uma vitória numa eleição majoritária. Muita gente que acompanha a política partidária diz que, apesar das tentativas, o PSDB jaz morto. Então eu também perguntei a Lucas se ele concorda com isso. Qual é a situação do partido hoje? O PSDB tenta se reerguer e tenta achar uma narrativa. Precisa urgentemente de um rebranding aí, porque o partido se viu no limbo ali, ficou perdido nesse tiroteio da polarização brasileira que se intensificou a partir da eleição de 2018. O partido muitas vezes não soube em qual direção ir, em outras vezes se dividiu e rachou em linhas de pensamento. O partido também nunca se posicionou, isso não é uma crítica, é um fato, nunca se posicionou em temas ideológicos e de muita polarização que acabaram ganhando relevância. Então não existia lastro, liderança para se posicionar em temas que viraram de grande interesse nacional. Difícil falar que o partido morreu, porque na política se morre muitas vezes, mas de fato hoje parece difícil, no curto prazo, o PSDB se reerguer a ponto de virar no próximo ciclo, nos próximos ciclos, um grande partido que esteja no protagonismo do debate nacional. Dentre os movimentos tucanos nessa tentativa de se reerguer, está a aposta em uma candidatura própria para a Prefeitura de São Paulo. Recentemente, a sigla oficializou um convite para que André Matarazzo retorne ao partido. O nome dele seria posto como candidato ao executivo no próximo ano. Para quem não lembra, Matarazzo saiu do PSDB em meio a contendas durante as prévias eleitorais com João Dória, isso em 2016. Vamos ouvir a análise de Lucas Aragão sobre o destino do partido em São Paulo. O André Matarazzo é um nome muito ligado aos nomes mais tradicionais do PSDB, como José Serra, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes. Eles acreditam que o André Matarazzo pode ser uma alternativa a essa polarização que se desenha. Mas o destino do PSDB vai depender muito de quem vai comandar o partido nacionalmente. Porque quem acabar vencendo essa disputa pelo comando nacional do PSDB vai acabar desenhando aí o destino do partido em São Paulo. E aí tem alguns desenhos, Por exemplo,
Em São Paulo, a influência do ex-governador João Dória ainda é muito forte no partido. Então, digamos, se o Marconi Perillo assume de fato a presidência, essa ligação do Marconi com o João Dória pode levar o partido a fazer uma coligação, por exemplo, com o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Já se o grupo do Eduardo Leite vence a disputa nacional, ele pode escolher, por exemplo, apoiar a Tabata, que é algo que se comenta nos bastidores do partido, ou ir com um candidato próprio, e nesse caso o André Matarazzo de fato é o mais bem posicionado. Passada a convenção desta quarta, o PSDB pretende criar um discurso de oposição ao PT e aposta em um diagnóstico sobre a política de segurança do governo Lula. Esse documento deve ser apresentado nas semanas seguintes. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.